Essa será a minha maior viagem com o GSI Ion Y até agora. Bora conhecer a viagem? Terminando de carregar o Mineirinho aqui. Estamos com 97%, falta apenas 11 minutos para começar a aventura. Vamos lá, nossa viagem será para Jaraguá do Sul. Vou entregar algumas coisas, deixar outras, dar uma paradinha em Curitiba, então vai ser um pouco diferente esse planejamento, mas essa vai ser a nossa base de comparação momentânea, tá? Então, a viagem estimada de aproximadamente uns 550 quilômetros. Vou dar uma paradinha para descansar. Aqui, o ABRP está sugerindo duas paradas. Uma no Graal Petropen, que ressuscitou, e ele diz que eu vou chegar com 45%. Aí ele indica eu sair com 82% para ir até o Estrela da Serra, onde eu chegaria com 41% e sairia com 83% para chegar aqui no meu amigo da EZN Car Service com 20%. Não vai ser bem essa rotina, mas aqui a gente vai saber se realmente o cálculo do ABRP está correto, tá bom? E aí eu vou atualizando conforme eu for fazendo as paradinhas e a gente vai acompanhando vamos dizer assim, a assertividade do ABRP com a minha forma de dirigir o meu querido Mineirinho, o GAC Ion Y. Então vamos lá, pessoal, o carregador ele parou antes do 100%, mas não tem problema não. Vamos zerar aqui o odômetro para a gente ter o acompanhamento certinho da nossa viagem, tá? Odômetro zerado, 98%. Vamos alterar aqui o percentual da bateria do carro para 98. Cadê? Mais um pouquinho. Aí. Planear. E aí vamos ver quanto que ele vai dizer que eu vou chegar no Petropen agora. Lógico, 2% a menos, né? Sei lá. Então, em teoria, 42%. Bora pegar a estrada agora, marcando 25.744 quilômetros rodados com o GSI Ion Y. Atualizações da viagem. Ainda falta mais ou menos uns 40 minutos e 60 km para chegar no Graal, ali em Registro, né? Em teoria, eu deveria estar com 61%, mas na verdade eu estou com 74%. Aí as pessoas ficam me perguntando: por que você vai tão devagar, meu amigo? A noite é muito movimentada, principalmente por caminhão. E aí eu vou ficar disputando, correndo que nem um doido varrido, acelerando os outros. Não faz sentido nenhum ficar apertando. Eu quero é chegar. Chegamos, pessoal. Petropen aqui, ó. Voltou a ter carregador pelo Eletrograu. E ele indica que eu estaria com 40%, mas na verdade eu estou com 60%. E por que isso? Eu vou explicar para vocês. Acontece que o meu ABRP, apesar de eu ter pego a conta Premium, ele não está conectado ao veículo. Então, ele está utilizando a média de consumo de 17 kWh a cada 100 km. E nesse momento, eu tive um consumo muito menor. Como vocês podem observar, eu tive 12,7 kWh a cada 100 km. Então, se eu fosse somar esses 194 mais os 295, ele vai dar praticamente a média que ele precisa para fazer os 490 km com 100% da bateria. Então, se você quiser ter essa informação alinhadinha no ABRP, você precisa ter um leitor OBD2, aquele BLE, que é por Bluetooth, e aí ele consegue acompanhar certinho o consumo do carro naquele momento e ir ajustando. E aí você consegue ter o aplicativo com a estratégia de rota mais adequada. Pessoal, depois que eu saí do Petropen, replanejei aqui a rota, né? Tô com 58% aqui. E aí ele tá indicando parar na Estrela da Serra
E em teoria eu chegaria com 16%. E aí carregaria até uns 83% para chegar na Resena. Chegamos aqui ao Estrela, onde a autonomia deveria estar em 17%, nós estamos com 28%, tá? Então, vamos seguir a estrada. Passei o Pelanda 4, que foi onde eu parei na primeira vez que eu vim para Curitiba, né? E agora estou direcionando para um outro, que chama, acho que Túlio, alguma coisa assim, onde em teoria chegaria com 7%. Agora eu estou com 19%, né? Falta 91 km de autonomia e aqui indica que eu chego em 23 km. Vamos ver como é que vai ser. Chegamos no Pelanda em Campina Grande do Sul. Vamos ver os números. Então, após 366 quilômetros rodados, esse 171 é desde que eu parei lá no Petropen do Graal, tá? Tô com 12%, quando ele achava que eu ia chegar com 6%, tá? Então, desculpa, vocês podem até questionar os meus métodos, mas não os meus resultados. Para eu chegar até Jaraguá do Sul, eu terei que carregar até 50% apenas para chegar lá no fio do bigode. Mas eu preciso carregar as minhas baterias também. Então, bora carregar. Recarga concluída e agora bora voltar para a estrada. Nós temos agora 180 km até Jaraguá do Sul. Tá fácil de cumprir. Bora, pessoal. Já saímos de Curitiba, passei pelo contorno e agora seguindo para Santa Catarina. Nesse momento, o Mineirinho está com 91% de bateria e 444 km de autonomia, sendo que a gente tem apenas 141 km para vencer. E aí, tá frio! Olha só que dia maravilhoso que tá acordando! Já tô próximo de Santa Catarina. Ainda estamos no Paraná, pelo visto aqui, né? Estou mais ou menos a 70 quilômetros de Jaraguá do Sul, ainda na BR-101. Cara, muito bonito aqui mesmo. Essa viagem valeu a pena só para ver se amanhecer. Bora tocar! Olha o contraste da paisagem, gente. Uma hora sol, outra hora neblina, mas não deixa de ser bonito, olha. Que top demais, top. Ah, estado bonito. Cheguei, olha só onde eu estou. Estou aqui na Resena Car Service e é lógico que está fechada. Agora eu vou esperar o Matheus. Estamos aqui. Agora, bora para os números de autonomia do GCI Y até Jaraguá do Sul. Então vamos lá. Primeiramente, foram 542 km rodados desde que eu zerei o trip lá na recarga, que eu saí com 98%, e a minha média foi de 13,7 kWh a cada 100 km. Para rodar esses 542 quilômetros, eu fiz apenas uma recarga até o momento, que foi em Campina Grande do Sul, praticamente adentro de Curitiba, 2 km da entrada da cidade, e eu carreguei 54 kWh aproximadamente, né? Tava com 12, fui até 100%, e de lá eu segui para cá. E nesse momento eu tô com 67%. Só que de Curitiba para cá, boa parte do trecho é descida. Agora vamos pegar a subida. Como será que vai ser esse retorno para São Paulo? Galera, tirei o Matheus da cama, bati aqui na porta e ele abriu, ó. Ó o que temos desse lado da oficina, além do Bolt dele, que estava fazendo uma revisãozinha. Temos o Tesla, uma Ford F-150 Lightning, essa McLaren, e aí eu vou mostrar para vocês do outro lado o que tem. Aqui, galera, nós estamos no segundo salão, ó. Nós temos aqui uma Rivian de colisão, que foi inclusive praticamente já toda restaurada. Tá 80%, o Matheus falou, só falta pintar aí alguns detalhes de alinhamento.
E temos vários Teslas, né? Que praticamente todo Tesla do Brasil vem pra cá ou o Matheus vai até ele, né, velho? Temos aqui uma Hammer EV, outro Tesla. Ali em cima é o que no elevador, Matheus? É uma G... É uma Mercedes? Uma Mercedes, eu esqueci o modelo, mas é uma V8 biturbo híbrida. Ah, essa aqui é a híbrida. Tem aquela bateria 48 volts, né? 48 mid-range. E aí nós temos também um Nissan Leaf, que esse daqui o Matheus acha que vai arrumar. Não, o Nissan Leaf? Tá É? pronto, pô. Tá pronto? Tá pronto o Nissan Leaf. Olha essa Cybertruck também aqui, animal, hein? Bonitona. E ali atrás, cara, nós temos um carro bem icônico mesmo. Vou mostrar pra vocês já já. Mas antes disso, ó, mais Tesla aqui. Não adianta, velho. Você tem Tesla, vai ter que passar pelo Matheus em algum momento, ó. BM também. E ali, ó, que eu queria mostrar pra vocês, além do 500, nós temos o famoso Mitsubishi Miev, que passou pela mão de todos os especialistas de mobilidade elétrica aqui no Brasil. Pessoal, tirei da cama o Matheus, olha aqui. Fala, Matheus, beleza? Bom dia, tudo bem? Bora? Bora. Agora bora pra São Paulo. Eu já conheci aqui a oficina, Legal. linda, cara, top demais. Só carrão. E olha que carrão também dá problema. Ainda bem que tem o Matheus pra arrumar, né não? É isso aí, galera. Como vocês vão acompanhar o vídeo, tem bastante coisa legal, né? Mas é isso, pra isso que a Zene nasceu e a gente tá aí, né? É isso aí. Tá na dúvida quem vai arrumar teu carro elétrico? É Ezene, velho. Bora, valeu. Tchau. Já tô voltando pra São Paulo, só que não. O Matheus falou, ó, você vai ter que subir lá no Pico Malve. Bora conhecer, galera? Aí, pessoal, esse aqui é o Pico Malve. Essa é a parte mais alta do estacionamento. Dá pra subir de carro até aqui em cima. Bonito demais, né? Vamos ver a vista. Olha que vista sensacional, galera, aqui do Pico Malve. Poxa, essa foi uma viagem que valeu a pena. Agora dá uma paradinha em Curitiba e voltar para casa. Pronto, alimentado, reenergizado. E agora bora voltar para São Paulo com uma pequena paradinha em Curitiba. Lógico, tem que carregar agora o Mineirinho. Vou carregar em Joinville. Então, saindo daqui, depois de rodar 551 km e 63% da bateria, teoricamente com 306 km de autonomia. Bora voltar para casa. Olha só na descida, gente, 2 km, recuperei 1% da bateria, não consumi para nada, só regenerei. Mas também é uma bela descida. Passar por Jaraguá do Sul não faz sentido se eu não registrar uma das principais fábricas, indústrias, dos principais empregadores e orgulho da cidade. Eu vou mostrar para vocês onde fica exatamente a WEG. Então ela começa exatamente aqui, nesse muro, e vai embora, vai longe, vai longe, vai longe. Tem até um ramal ferroviário passando por dentro. E vamos pegar aqui toda a lateral dela. Vou até tentar virar um pouquinho a câmera para vocês. Aqui, ó. Prontinho. Aí a WEG. Gigantesca, hein? Pena que eu só consigo arrumar as coisas para fazer em dia que o povo não tá trabalhando. Mas pelo menos deu um gostinho de conhecer, que seja por fora. E ela vai longe, vai longe. Ela é gigantesca mesmo, gente. Ó, aqui a recepção dela. Vou mostrar um pouquinho para vocês o espaço aqui da Joy Energy, que tem em Joinville. Esse aqui é o espaço que eles atendem a frota de veículos alugados, tá? É um espaço bem agradável. Tem os carregadores para os veículos deles, uma área de convivência e conveniência, e tem até um estúdio ali de balé no fundo que eu estou escutando o pessoal ensaiar. É interessante que além do carregador aqui que eles disponibilizam, tem um aspirador. Nesse aqui não. No outro tem, ó.
Olha aqui o aspirador. Então é prático. Você carrega e aspira o carro pronto para ir trabalhar. Top, hein? Começamos a carregar agora para voltar para casa. Olha só. Tô aqui em Joinville. Cheguei com 50%. Tô nesse equipamento da Joy Energy. E bora carregar, né? Daqui a pouco eu sigo viagem para Curitiba. Já finalizando a carga aqui em Joinville. Vou fazer uma paradinha em Curitiba para fazer uma das entregas também. E de lá seguir para São Paulo. Em teoria, saindo daqui com 100%, eu vou chegar em Curitiba com 59%, tá? Logo, logo a gente vai saber se realmente vai se confirmar essa autonomia. No final, o carregador parou antes, parou com 97%, por causa que acabou o saldo. Nesse aplicativo, deu 33,71 kWh. Então, carreguei de 50% até 97%. 3% a menos, mas ok. Então, vamos mostrar aqui para vocês a autonomia exata agora, quanto que eu já rodei. Então aqui nós estamos com o odômetro total de 26361. Total da viagem, por enquanto, 617 quilômetros. Agora, bora para a próxima parada. Chegamos, pessoal, com 64%. Aqui a média de Joinville até aqui foi 17,9. Mas na verdade é porque eu já estou dentro de Curitiba há um bom tempo. A minha média de subida foi 20, aproximadamente 20 kWh a cada 100 km. Bora para casa. 402 km pela frente. Tenho 64% da bateria. É lógico que eu vou ter que parar para carregar. E eu vou dar uma parada no Petropen mesmo. Última parada antes de chegar em casa. Olha só, cheguei aqui com 26%, 125 km de autonomia teóricos, né? Aqui, mais uma vez, no Petropen. Vamos ver? Já rodei 933 km e essa é a minha média geral. Mas olha que média boa que eu fiz de Curitiba até aqui. Olha que bacana. Bora botar o Mineirinho para carregar. Como falta apenas 204 quilômetros para chegar em casa, apesar de eu pegar a Serra do Cafezal subindo agora, eu não preciso de 100% da autonomia do carro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar até 80% apenas. Assim, eu tenho autonomia mais que suficiente para chegar em casa e chego mais rápido, porque acima dos 80% é que a gente vê um tempo de recarga mais lento, porque reduz a potência de carregamento. Então, só quero chegar em casa, vamos terminar de carregar e bora! E para você que ainda não sabe qual é a potência de carregamento do GSA Ion Y, é aqui, ó, 80,42 kW nesse momento. Diz que eu ia embora com 80%, no final chegou 91%. Fiquei aqui fazendo as edições de vídeo, ó. Já estamos aqui. Bora para casa. Nos últimos 100 km da viagem, subi na Serra do Cafezal. E para mim, o mais impressionante é a total ausência de outros veículos. É incrível como chega nesse trecho, você não encontra quase mais ninguém. É o caminho inteiro, um querendo atropelar o outro, e aqui você vai sozinho. Quase 24 horas depois que eu saí de casa, finalmente eu estou de volta. Bora para os números? Então nós temos aqui o resumo geral da viagem. Foram 1.133 quilômetros, com consumo médio de 14,6 kWh a cada 100 quilômetros. Mas precisamos analisar os números. E é o que a gente vai fazer agora. Então vamos para os números. Distância total percorrida, como eu já disse, 1.133 quilômetros, sendo que para rodar isso, eu tive sim 3 paradas para recarga. Só que essas 3 paradas não passaram de 3 horas e 32 minutos, tá? A energia entregue para rodar essa distância toda, considerando essas 3 recargas,
foi de aproximadamente 113,13 kWh. Isso é o que realmente entrou na bateria. Por quê? Houve um consumo de energia durante a recarga de 139,38 kWh. Por que é importante você entender isso? Porque recarga, principalmente em corrente contínua, existe uma perda energética, tanto para a refrigeração da bateria, como a perda no cabo em si. Essa perda geralmente se torna calor. E foi uma perda estimada de aproximadamente 26,25 kWh ou 18,8%. Nossa, que absurdo! Uma perda de quase 20%. Meu amigo, você, quando usa um motor a combustão, na melhor das hipóteses, na melhor, a sua perda para o calor é de 70%. Então, esses 20% é chulé, tá? E o custo, né, o consumo, o consumo do meu bolso foi de R$ 328,83 nessas 3 recargas, o que deu para mim um custo de aproximadamente 29 centavos por quilômetro rodado. Mas é importante a gente analisar o trecho a trecho, porque, gente, se eu fosse considerar a média geral da minha viagem de aproximadamente 14 kWh, vamos dar uma olhada no vídeo aqui rapidinho. Com um consumo médio de 14,6 kWh a cada 100 km. 14,6 kWh a cada 100 km. Isso é muito perigoso, porque confiando nesse consumo de 14,6, eu poderia ter me colocado num perrengue entre Joinville e Curitiba que vocês não têm noção. Então é importante a gente entender o trecho a trecho, tá? Então no primeiro trecho entre São Paulo e Campina Grande do Sul, que foi onde eu parei na primeira recarga, foram 366 quilômetros, onde eu tive um consumo de 86% da bateria, aproximadamente 54,35 kWh consumido, e o meu consumo médio foi de 14,85 kWh a cada 100 km, o que me deu mais ou menos 6,73 km a cada kWh. Essa viagem me durou, na verdade, 5 horas, entre São Paulo e Campina Grande do Sul, tá? Nessa recarga, eu carreguei 88% da bateria, tive uma perda de aproximadamente 4,33%, apenas uma diferença de 2,52 kWh. O que isso pode representar, ou na verdade, por que isso pode ter acontecido? Dois fatores importantes. O primeiro é que estava frio pra caramba, estava por volta de 8, 9 graus no local e no horário. E o segundo ponto é que se tratava de um equipamento de 40 kW e apenas um cabo. Ou seja, o equipamento em si também, em teoria, estava perdendo menos calor que os demais, tá? Aí depois, seguindo de Campina Grande para Jaraguá do Sul, mais exatamente no Pico Malve, eu tive uma distância percorrida de 186 quilômetros e consumi aproximadamente 63 não, 37% da bateria. Foi do 100% ao 63%. A energia consumida nessa viagem foi de 23,38 kWh. Olha a média que eu tive aqui. Olha a diferença. Foi para 12,57 kWh a cada 100 km. Ou seja, a melhor eficiência da viagem. Então, eu, em teoria, rodei 7,95 km a cada kWh. Teoria não, na prática. Quase 8 km a cada kWh. E aqui ele fala que tive 6 horas, mas na verdade eu fiquei um bom tempo parado conversando com o Matheus na oficina, né? Então, tá bom. Esquece essa parte. Aí, de Jaraguá do Sul para Joinville, que não é tão distante, foram somente 75 quilômetros, eu tive um consumo de apenas 13%, por volta de 8,22 kWh. A média, nossa, a média aqui foi melhor ainda, olha, 10,96 kWh a cada 100 km, o que me deu mais ou menos
13 km a cada quilowatt-hora. Pô, imagina se eu fosse considerar essa faixa de consumo para minha viagem de volta para São Paulo. Tava lascado. E voltando para de Joinville, desculpa, aqui na recarga de Joinville, eu tive uma recarga de 47% da bateria, de aproximadamente 29,7 kWh líquido absorvido pela bateria, mas um consumo de 33,71 no carregador. Uma diferença de 4 kWh, ou seja, 11,9%. Aí estava no meio da tarde, era um equipamento de 60 kWh e ainda estava dividindo a potência com o segundo carro. O equipamento estava mais quentinho. Mas eu tive um custo de R$ 70 apenas. No trecho de Joinville para Curitiba, foi uma distância de 112 km, ou seja, um consumo de 33% da bateria, que deu mais ou menos 20,86 kWh. E aí, isso significa que eu tive por volta de 18,62 kWh a cada 100 km na subida da Serra do Mar, que impactou muito. O meu consumo foi para 5,37 km a cada quilowatt-hora. Uma viagem de 2 horas e 52. E de Curitiba para Registro, né, tive uma distância de 195 quilômetros, com um consumo de 38% da bateria. Então, veja, aqui eu rodei 195 e 38%. No trecho anterior foi 112 e 33%. O meu consumo da bateria foi de 24,02 e a minha média foi de 12,32 kWh a cada 100 km. Por quê? Peguei descida e subida, descida e subida. Então, o meu consumo foi de 8,12 km por quilowatt-hora. Isso em 3 horas e 50 minutos. Então, o meu trecho mais complexo até agora foi de Joinville para Curitiba, que é praticamente só subida, tá? Lá em Registro, eu carreguei por volta de 65% da bateria, 47,63 kWh, e eu tive uma grande diferença. Uma diferença de 6,45 kWh, que deu mais ou menos 13,57% do consumo energético. Comparado com Joinville, que foi 11,90, que foi maior ainda, ou seja, foi a recarga que eu tive mais perda energética. Por quê? Porque era um equipamento de 120 kW, já tinha passado boa parte do dia, então o carregador ele estava debaixo de sol, provavelmente teve muitas recargas naquela data, então tem todos esses fatores de perda de energia, tá? Ali eu fiquei 44 minutos apenas e paguei R$ 125,11. E chegando em casa, finalmente, 199 quilômetros depois, eu tive um consumo de 53% da bateria, que deu por volta de 33,50 kWh. Aí a minha média foi para 16,83 kWh a cada 100 km, que é a subida da Serra do Cafezal. Ou seja, 5,94 km a cada quilowatt-hora em 3 horas e 34 minutos. Então vocês entendem que não é somente fazer a conta da média dos 1.133 quilômetros, porque se eu fizesse isso, a chance de eu ter ficado na estrada entre Joinville e Curitiba era grande, viu? Era muito grande. Então, gente, fica esse resuminho para vocês sobre a maior viagem que eu fiz até o momento, tanto com o GLC Ion-Y como com qualquer outro carro elétrico que eu fiz até hoje, tá? Então, eu peço para vocês, curte, se inscreva se você não tiver inscrito e verifique também o sininho de notificações se está ativo. E comenta também o que vocês acharam da viagem, do conteúdo. E não esquece de compartilhar, que isso ajuda muito, tá bom? Valeu, galera. Até mais.